O título eu sei que é um pouco polêmico. Parece que eu vou falar de culinária aqui, mas na verdade eu vou falar de Drupal, tá? E seguinte, gente, a Talk é justamente sobre isso. Drupal mais Twig e descascando a cebola. Vocês vão entender um pouquinho mais pra frente o porquê do descascar a cebola, tá? Mas eu vou pensando aqui, eu vou falando aqui um pouco para vocês primeiro como que vai ser a nossa talk. Primeiro a gente aqui tem os nossos tópicos que a gente vai apresentar hoje, tá? A gente vai ter tanta parte de apresentação, um pouco de como é, vamos ter um pouco também de código aqui, eu vou tentar mostrar alguns exemplos para vocês também, tá? Em relação a isso. Um pouco de mim aqui, como vocês já ouviram falar aqui um monte de vezes, eu sou o Igor, tá? Mais conhecido como Igor Barato. Algumas pessoas me chamam só de Barato. Trabalho com Drupal há um tempinho aí já, uns 6 anos mais ou menos. Sou natural aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. Não sei se muitas pessoas conhecem, é o interior paulista aqui. Um pouco mais longe de Campinas, tá? Não é ali mais pro lado de Campinas, é um pouquinho mais longe. Sou voluntário da comunidade há mais ou menos uns 4 anos. Dentre esses 4 anos a gente conseguiu ali já fazer a organização da Drupal Camp lá de 2017, que foi um dos primeiros trabalhos que eu consegui auxiliar e apoiar realmente a comunidade. E atualmente eu também auxilio ali também na manutenção do site da Drupal Brasil. Tá? Atualmente eu trabalho na Tuel, tá? E é isso. Bom, gente, como eu disse, para quem não conhece Ribeirão Preto, acho que às vezes, não sei, as pessoas que estão aí, eu falo que o ponto de referência de Ribeirão Preto, para quem não conhece, o nome-chave ali, eu falei assim, onde fica Ribeirão Preto, Igor? Basicamente, se você já ouviu falar da Carreta Furacão, é de lá, tá? Então, essa é a principal referência que eu coloco. Se você não conhece Ribeirão Preto, é a cidade da Carreta Furacão, tá, galera? Então é isso aí. Bom, um aviso muito importante, galera. A primeira aviso, na verdade, gente, eu uso muito GIF, tá? Então espero que os GIFs funcionem. Vou fazer algumas piadas também, não se importem com elas, tá? Espero que sejam legais. Eu não vou conseguir escutar risada, mas eu espero que vocês deem risada, tá? Que esse é o principal objetivo também aqui. Bom, primeiro aviso importante, então. Galera, meu inglês, assim, falo inglês, falo um pouquinho, mas assim, desculpem se às vezes eu errar algum termo, alguma palavrinha, às vezes eu sei que é um pouquinho difícil, então não liguem um pouquinho pro meu inglês, esqueçam um pouquinho, tá? Por isso que tá tudo escritinho, então vocês vão conseguir ler os nomes corretos, mas ignorem isso, tá? Bom, vamos lá. Passou as apresentações, então a gente já vai começar, então vamos começar a falar o que é. Bom, como eu disse, a gente vai falar sobre Twig, né? Sobre Drupal e Twig. Mas o que é o Twig, né? O que é o Drupal? Aqui todo mundo acho que já conhece, né? O CMS, gerenciamento de conteúdo, né? Mas o que é esse Twig? Essa nova coisa que apareceu desde agora dessa última versão do Drupal 8, também está presente no Drupal 9, né? Que no Drupal 7 não tinha, né? Basicamente o Twig ele é um template engine. E o que seria isso, né? O template engine. Ele é utilizado principalmente para a gente trabalhar na parte de front-end do site, né? Ou seja, a gente vai trabalhar, em vez de a gente trabalhar com aqueles templates em PHP que a gente utilizava lá no Drupal 7, hoje o Drupal substituiu isso pelo Twig, tá? É uma forma um pouco mais legal e um pouco mais massa de trabalhar. Beleza? Ó, quem quiser dar risadinha no chat, pelo menos eu consigo ler, tá? Então, quem quiser pode dar risadinha por lá, que pelo menos eu tô vendo os kkkk ali. Bom, e aí qual que é a função desse Twig? O que ele faz então, né? Ele basicamente então vai pegar aquilo que é a informação, a data que está ali, né? Que é a informação que o Drupal manda para a gente, seja dos conteúdos, seja de tudo que a gente utiliza de informação dentro do Drupal. Ele vai pegar esses templates que são produzidos em Twig, que a extensão é .twig, e o template engine ele vai pegar justamente tudo isso e vai mostrar o resultado disso para a gente na página, tá? É super simples, é bem parecido com o que funcionava em Drupal 7, mas ele tem muitas particularidades e formas diferentes de se trabalhar também. A primeira é que a gente não utiliza PHP mais, né, no nosso template, que é uma coisa muito interessante já e muito boa também, por sinal. Bom, e aí, como eu disse para vocês, então, a partir do Drupal 8 e Drupal 9, o Drupal, além de trazer o Twig, na verdade, ele veio como base no Symfony, né, que é uma das principais frameworks para se trabalhar hoje em dia em PHP, né? Então, o Drupal 8 e o Drupal 9 eles foram construídos em cima de Symfony e, juntamente com o Symfony, veio o Twig, né? Que é uma das principais libraries que se tem dentro do Symfony. E é justamente esse casamento que a gente teve ali, né, de Symfony com Drupal, com Twig, que realmente nos proporcionou essa baita dessa plataforma, desse baita CMS que está sendo agora o Drupal 8 e o Drupal 9, essa experiência totalmente diferente do que a gente tinha nas versões antigas dele, tá? Bom, vou falar um pouco de arquitetura bem rápida aqui, tá?
Como eu disse para vocês, eu justamente falei da cebola, né? Por que eu falei, vamos descascar a cebola, né? Até o meu GIF não estava muito legal, porque o meu GIF estava cortando também, tá? Mas na verdade o Twig a gente pode entender ele realmente como uma cebola. Eles são feitos em várias camadas, né? Então a gente tem desde a camada de HTML, que é a principal camada que abraça tudo ali, e a gente vai entrando em várias camadas que a gente vai ter vários arquivos. Ou seja, a gente não tem um arquivo só que está todo o código, a gente tem realmente uma divisão disso tudo, tá? A gente tinha também isso no Drupal 7. E agora com o Twig também a gente tem isso de uma forma muito mais clara, muito mais específica, e também uma forma de estruturar isso muito melhor do que a gente realmente tinha lá no Drupal 7, tá? Então você pode ver ali, às vezes quem já lembra um pouco mais de Drupal, a gente tem ali tanto a parte do HTML, que é o principal template que a gente tem no Drupal, depois a gente vai entrando para a parte da page, a parte das regiões do site que a gente tem ali, às vezes um header, às vezes um outro bloco ali, como main content. Ali a gente vai ter depois a parte de templates de Node, por exemplo, que é um dos principais que a gente usa, e até templates de campo, ou seja, ele vai realmente tendo essa granularidade, né, a partir do momento que a gente vai se aprofundando mais dentro dele. Como se realmente a gente estivesse descascando uma cebola ali realmente. Bom, como eu disse, a parte de template de qualquer framework, ela tem uma complexidade, né? Isso é natural, né? Porque a gente está falando de CMS, a gente está falando de plataformas que trabalham com muitas informações, que trabalham com muita estrutura de dados, então realmente a gente tem que ter uma complexidade dentro disso, tá? Então aqui eu estou mostrando de uma forma geral realmente essa complexidade. A gente fala que a gente tem ali o nosso tema principal e a partir dali a gente tem as sugestões de tema que vocês vão entender um pouco mais para frente o que significa isso. Depois disso a gente tem um outro gatilho que a gente chama ali de hooks, que é o pré-processamento desses templates, ou seja, antes da gente realmente inserir a informação dentro desse template, a gente tem que preparar ela. Então é nesse momento que a gente faz isso. A gente vai lá e faz esse template pré-proxies, esse theme pré-proxies, e a partir dali realmente a gente começa a inserir o template, a gente começa a colocar a informação, e ali realmente começa a exibir isso para o usuário. Tá? Bom, como vocês viram, a complexidade é um pouco grande, né? Eu falo que trabalhar com Drupal, acho que quem aqui já trabalha há um tempo já sabe disso, não é um caminho muito fácil, né? Então eu falo assim, às vezes a gente vai dar umas captadas, a gente vai cair, é um pouquinho complicado. Além disso também, às vezes a gente vai sentir aquele gostinho amargo de trabalhar com uma coisa que a gente está aprendendo, porque é um paradigma novo que a gente tem que aprender, né? Trabalhar com Drupal. Mas, como eu sempre digo, a gente depois de um tempo a gente colhe esses frutos, né? Então realmente às vezes vai rolar uns choros, umas lágrimas aí. Eu sei que o caminho vai ser um pouco difícil, mas eu vou tentar hoje dar uma elucidada nisso, tá? Para vocês, para tentar auxiliar. Então, bora lá. Primeira coisa, então, que a gente tem que entender é, beleza, e aí, né? Por onde que eu começo? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Como é que eu começo a trabalhar realmente dentro do Twig, dentro do Drupal, né? Para ficar mais fácil tudo, eu fiz uma coisa aqui, que vai ser o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, o primeiro passo nosso é habilitar o debug, tá? E vamos habilitar ele de verdade, né, que eu falo. Porque às vezes a gente habilita o debug, habilita só uma parte do debug, às vezes não está debugando de verdade. Então é importante que a gente faça isso de uma forma bem legal. Então eu fiz aqui uma receita de bolo, gente. É super simples, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, hoje, é fazer essa nossa receita de bolo para a gente habilitar o debug, tá? Vamos lá, então. Vou primeiro passar aqui os passos, depois aqui eu vou ativar. Eu tenho um sandbox que eu criei aqui para a gente poder exibir isso, tá? Então, a primeira parte da nossa receita de bolo que a gente tem ali, então, a gente dentro do settings.php, a gente vai confirmar, a gente vai verificar se ele está chamando o settings.local.php, tá? Essa é a primeira parte da nossa instrução aqui. Eu vou tentar fazer direto aqui para a gente poder ir fazendo. Vocês me falam se fica legal dessa forma, tá? Vocês estão enxergando o meu visual, meu VS Code? Só me dão um ok, um joinha aí. Sim, a Beleza? imagem não está muito boa, não vejo o código, mas está legal. Tá. Será que o tamanho da imagem tá bom aqui para vocês? Quer dar um zoom melhor? Mas é mesmo. Ah, tá. Às vezes pode ser internet, talvez, né? Para mim tá ótimo. Beleza. Qualquer coisa vocês vão me avisando aí, então, gente. Bom, então como eu disse ali, a primeira parte, então, aqui da nossa receita de bolo, então, é confirmar se o settings.local está sendo chamado dentro do set.php. Por padrão, ele costuma vir já comentado, tá? Quando a gente vai lá e cria um Drupal realmente do zero, ele costuma vir com essa configuração aqui desabilitada. Então, a primeira coisa que a gente tem que vir aqui é realmente habilitar ela e ter certeza que ela está chamando, certo? Depois disso, uma outra coisa muito importante que a gente tem que fazer, que é o segundo passo aqui que fala, que é realmente clonar o example.settings.local.php
para criar o settings.localphp, porque a gente não tem esse arquivo ainda, né? E fazer isso dentro da pasta default. Então, eu vou pegar aqui esse arquivo, example.settings.local, certo? Vou copiar ele aqui, direto pelo VS Code mesmo, e vou colar ele aqui dentro da pasta default. Show de bola. Feito isso, depois é só renomear ele. Settings.local. E a partir daqui eu já consegui fazer mapeamento, né? Então eu tenho aqui o meu settings.local, meu settings chamando settings.local, então aqui ele está conseguindo localizar ele corretamente. Beleza. Depois disso, a gente vai ter uma outra parte, que é o quê? A gente vai configurar o settings.local, porque não é só realmente copiar ele e colar lá, tá? Ele tem algumas configurações que é importante a gente fazer na hora que a gente está desenvolvendo para que a gente realmente não fique sofrendo muito com caches, tá? Então vamos lá, eu vou vir aqui, perdão. Eu vou primeiro então aqui, como eu disse aqui, eu vou procurar então essas linhas aqui, ó, settings.cacheBeansRender, e vou procurar também a page e vou colocar essas três aqui como null, na verdade, né? E a dynamic page cache também. Lá, pessoal, tá tudo certo aí, gente? Acho que até o Renato falou ali, gente, ó, que não tá conseguindo às vezes ver uma qualidade muito legal ao compartilhamento de tela. Na configuração do Jitsi, tem uma configuração lá de qualidade de imagem, tá? Vocês podem lá, acho que é gerenciar qualidade de vídeo, alguma coisa nesse sentido. Vocês podem ir lá e talvez tentar ajustar isso, talvez pode ajudar bastante. Beleza, então eu vou procurar aqui aquelas três linhas. A primeira linha que eu achei aqui, ó, é a cache render, beleza? Vou habilitar ela. Essa daqui eu não vou habilitar. Vou habilitar essa page, certo? E também vou habilitar essa null aqui, essa Dynamic Page Cache. Show. Habilitando essas três configurações aqui, e também com esse outro arquivo que vocês estão vendo aqui, ó, developmentservices.yml, a gente vai conseguir realmente desativar os caches e trabalhar de uma forma melhor. Então, como eu disse aqui agora, o nosso próximo passo 4, é realmente configurar o development.services.yml. Então, eu vou acessar ele aqui, que é esse arquivo que já está criado aqui, porém ele não está totalmente configurado. Uma coisa interessante de vocês repararem aqui, vocês lembram que eu ativei três configurações aqui no settings.local? E vocês podem reparar que eles estão apontando para esse cache backend null aqui, tá vendo? Ó? Que é justamente o serviço que eu estou criando aqui, ó, para trabalhar com os caches. Então, eu estou realmente desativando. Então, por isso que eu preciso ter ele habilitado e ter o Development Services funcionando também. Tá? Agora, a próxima parte, então, de configurar ele, eu preciso adicionar essas linhas aqui, tá? Então, eu vou adicionar as linhas de configuração de Twig, os parâmetros. Você pode simplesmente copiar daqui, mas uma outra forma que você tem também, até para vocês saberem de onde vem isso, vocês podem vir aqui nesse default.services.yml, que é esse arquivo que tem aqui, cheio de comentário, explicando bastante coisa, muito boa. E vocês vão copiar essas três carinhas aqui, ó. Feito isso, então, vocês vão voltar para cá e vamos colar eles aqui. Eu costumo remover também esses comentários. Deixa eu remover eles aqui para ficar um pouco mais limpo o nosso arquivo. Show. E aqui então eu vou deixar essa configuração: debug true, auto reload true e cache false. Aqui eu vou deixar como false, eu vou deixar como true e aqui eu vou deixar como true, beleza? As configurações, dentro da documentação do Drupal e até mesmo nos comentários, tem uma boa explicação de o que é cada um desses itens, tá? Eu não vou entrar aqui agora porque realmente acho que vai acabar estendendo muito além da conta, então eu vou focar em realmente ativar, mas esses são os passos, como eu disse, é a nossa receitinha que a gente tem que fazer para conseguir habilitar os caches, tá? Feito isso, eu vou confirmar aqui, deixa eu puxar aqui para mim aqui agora o site. Beleza, aqui a gente tem nosso site, que eu criei aqui um sandbox. Se a gente olhar aqui hoje, ó, vocês vão reparar que ele não tem nenhum comentário de debug aqui, né? Tá vendo? Ó? Assim, caramba, o que está acontecendo? Ainda não funcionou. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer depois que a gente fez isso, só reprisando, gente, uma coisa que eu esqueci aqui, além disso. Depois dessa parte, outra coisa que a gente tem que fazer também, para quem está utilizando o Google Chrome, tá? Para desenvolver. Quando a gente está utilizando o Google Chrome, às vezes o navegador, quando a gente instala ele como padrão, às vezes ele vem com essa opção desabilitada, que é para exibir os comentários em HTML, tá? Então é importante que a gente acesse o Google Chrome, a gente vai lá nas configurações, nas preferências do Google Chrome, quem estiver utilizando ele, claro, e habilite essa configuração dentro de Elements, tá? Que aí com essa configuração realmente vocês vão conseguir enxergar.
Eu vou dar uma atualizada aqui na minha página, vocês já vão ver aqui que está funcionando, ele está começando a trazer aqui já os templates, ó. Já começa a trazer para mim todos os comentários, tá vendo? Todos um monte de informação adicional que a gente não tinha antes. E essas informações que realmente vão ajudar a gente a conseguir desenvolver melhor, que a gente realmente vai conseguir debugar, vai conseguir desenvolver melhor toda essa parte de Twig, tá? Você vai falar assim, Igor, beleza, mas cara, acho que não está funcionando aqui para mim ainda. Eu fiz todas essas configurações aqui e não rolou. Aí, cara, quando acontecer isso, vocês têm que lembrar de uma coisa muito importante, tá? Quando não está funcionando, cara, limpa o cache, meu consagrado. Beleza? Lembrem sempre dessa informação, é muito importante, tá? Sempre que vocês estiverem fazendo alguma alteração ali, principalmente mexendo em settings.php, mexendo em configurações de services, tá? Lembrem sempre de estar realmente limpando esses caches, tá? Sempre importante, pelo menos nesse primeiro momento. A partir do momento que a gente configurou todas aquelas coisas e a gente limpou os caches, provavelmente ele já vai começar a funcionar mais tudo certinho. Beleza, gente? Deixa eu só parar aqui minha tela de novo. Show de bola, então. Como eu disse aqui para vocês, então, ele já está funcionando aqui. Esse daqui é o meu sandbox que eu criei. E como vocês podem ver aqui, agora eu tenho um monte de informação nova aqui no meu HTML, né? Eu tenho vários comentários PHP. Deixa eu mostrar aqui para vocês no Google Chrome. Se aquela configuração tivesse desativada, por exemplo, ó, que é essa show HTML comments, ó, mesmo que eu tivesse habilitado meu debug e tudo, ó, ele não exibiria. Então é importante que realmente, às vezes, mesmo a gente fazendo tudo isso, não estiver exibindo, quem estiver usando o Google Chrome, às vezes, confirma se esse show HTML comments está ativado para que realmente você consiga enxergar todas essas informações. Beleza, gente? Até aqui tudo tranquilo, galera? Eu sou uma pessoa que, às vezes, se vocês quiserem perguntar alguma coisa agora, podem me questionar já. Mais para frente eu vou passar outros tópicos. Se alguém tiver alguma dúvida. Tudo tranquilo, então? Tudo certo? Beleza. Bom, vamos lá, então. Bom, feito isso, então, agora realmente a gente pode começar realmente a entender um pouco mais como que funciona o Twig, né, realmente. Ó, o Fernando perguntou aqui se perdeu muita coisa. Cara, não perdeu não, fica tranquilo, que realmente a parte de conteúdo do Twig vai começar realmente mais agora. Eu estava explicando a parte de debug, tá? A parte de a gente conseguir habilitar todas essas informações. Ah, gente, uma coisa muito importante, deixa eu compartilhar com vocês, eu não compartilhei, né? Peraí, deixa eu compartilhar o link da apresentação, para quem quiser às vezes acompanhar. Mandei aí no chat. Tá? Então vamos lá. Bom, agora a próxima parte que a gente tem, depois que a gente habilitou, a gente está conseguindo ver todas as informações e os caches não vão atrapalhar mais a gente, agora realmente a gente consegue desenvolver e aprender um pouco mais sobre Twig. Beleza? Vamos lá. Vocês estão enxergando aqui. Opa, peraí. Beleza. Bom, vamos lá. Eu vou primeiro passar um overview rápido sobre o Twig. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender realmente é a parte de como funciona a linguagem, tá? Porque é uma linguagem diferente. O Twig, a gente trabalha com 3 tipos de sintaxe diferentes, tá? A primeira sintaxe que vocês olham aqui, ó, é a sintaxe de variável. Que vocês estão vendo essas duas. Eu esqueci o nome disso daqui, é chavinhas, eu não lembro agora o nome, eu vou chamar de chavinhas, tá, gente? Desculpa. Além disso, a gente tem uma outra sintaxe específica para funções e também a gente tem uma sintaxe para comentários, tá? A gente tem esses 3 tipos. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo delas, para que vocês possam enxergar. Deixa eu abrir aqui de novo o meu código. Deixa eu fechar aí já esses sets, porque a gente não vai utilizar mais. Eu vou ver aqui, por exemplo, um page.tpl, certo? .twig. Eu estou aqui no meu tema, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui dentro do meu código. Eu vim aqui ó, no meu web, na minha pasta web, né? Na minha pasta temas. Eu tenho um tema custom aqui dentro, que eu tenho realmente aqui um page html.twig. E aqui, se vocês olharem, a gente já consegue enxergar toda essa sintaxe, né? Ó, a gente consegue ver a sintaxe de comentário aqui em cima, tá vendo? A gente já consegue ver, até o próprio VS Code ajuda a gente nisso, né? A fazer um teste aqui, a gente conseguir fazer esses comentários. Além disso, a gente também tem, então, a sintaxe de funções, como por exemplo aqui, ó, uma função if que a gente está criando, vocês conseguem ver, então, essas porcentagens, certo? E aqui também a gente já consegue ver a sintaxe de impressão de variáveis, ó. Por exemplo, aqui é do page header, que a gente está chamando aqui uma região. Então aqui a gente já tem um exemplo dessas 3 sintaxes e de como que a gente utiliza cada uma delas, tá?
Vamos para a próxima parte. Como eu disse, eu não vou tentar me aprofundar muito nessas partes, porque uma coisa muito legal, assim, que vocês vão ver mais para frente, é que a documentação é muito massa, tá? Do Twig. Mas eu vou querer mostrar alguns exemplos, esses exemplos vão estar um pouco mais para frente, explicando tudo o que está acontecendo, tá? Bom, além disso, além dessa sintaxe, como eu disse, a gente tem funções, a gente também tem filtros, tá? E o que são esses filtros? Basicamente, ele vai ajudar a gente a formatar, de certa forma, aquela variável que a gente está imprimindo, tá? Então, seja, por exemplo, e a gente tem vários filtros, tá, gente? A gente, como eu disse, o próprio Twig, ele tem os seus filtros, que já vem dele próprio, tá? Então, a gente tem aqui filtros de length, de lower, por exemplo, de data, de ordenação, mas a gente também tem filtros que são do próprio Drupal, tá? Então, a gente tem aqui filtros, por exemplo, para fazer a parte de tradução, para fazer parte de placeholder, substituição de variáveis, parte de ocultação de realmente de alguma renderização de algum item. Então, ou seja, tanto o Drupal quanto o Twig tem muitos filtros, e esses filtros ajudam a gente pra caramba e nos auxiliam bastante também, tá? Vou tentar pegar aqui para vocês enxergarem, eu vou entrar aqui, como eu estou utilizando aqui o módulo stable aqui do core, né? Vocês vão ver que meu tema aqui, desculpa, é o Oliveiro, eu vou acessar aqui o Oliveiro, só para a gente pegar, por exemplo, um template de Node. Aqui, beleza. Se a gente olhar aqui no template Node, a gente vai justamente ver muitos desses filtros aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem um Node Bundle e a gente tem um Clean Class, certo? E o que a gente utiliza para esse Clean Class? Ele basicamente está limpando aquela nossa variável para a gente utilizá-la como uma class. Então, o próprio nome já está auxiliando a gente nesse sentido, tá? A gente tem outros filtros que a gente pode utilizar aqui. Aqui é um exemplo, por exemplo, do without, que eu falei para vocês, tá vendo? Ó, eu estou imprimindo o que está dentro do bloco de conteúdo, mas sem os comentários. Então, aqui é um outro exemplo do que a gente está utilizando, tá? Então, a gente tem vários filtros e várias formas de trabalhar dentro deles, tá? Além disso, a gente também tem as funções, tá? Para que servem as funções dentro do Twig? As funções, ela vai servir tanto para a gente trabalhar, por exemplo, com attached library dentro do Drupal, ou seja, a gente vai chamar um CSS, um JavaScript ali para dentro. A gente vai utilizar ele também para criar atributos ou para, por exemplo, gerar URLs de arquivo, ou, por exemplo, links ou paths. Essas são as funções do Drupal. Dentro do Twig, a gente pode, por exemplo, gerar valores randômicos, a gente pode trabalhar com range, a gente pode trabalhar com data ali dentro. E a gente também pode trabalhar com block, tá? Block é uma coisa muito interessante, eu vou explicar aqui para vocês, que é uma das principais coisas que eu vou mostrar que são interessantes, tá? Parte de estrutura de controle, gente. Como eu disse, é uma linguagem de programação quase. A gente tem todas essas formas de trabalhar. A gente tem desde de parte de sintaxe, a gente tem desde funções e variáveis, como a gente também tem, por exemplo, estruturas de controle, como for, if, while. A gente tem várias coisas que comumente a gente tem em outras linguagens, a gente também tem no Twig, e que isso auxilia realmente a gente a construir todos os templates, tá? Bom, para a gente começar realmente a desenvolver um template, a gente começar a trabalhar em cima de um, é importante que a gente entenda primeiro essa parte de templates, name conventions, tá? E o que é isso daqui? Cara, basicamente Twig não é bagunça, tá? Então, assim, quando a gente vai trabalhar com Twig, quando a gente vai trabalhar com Drupal, o Drupal ele tem toda uma estrutura de templates que a gente precisa entender e obedecer ela, tá? Antes de mais nada. Então, como que funciona? Quando a gente está trabalhando com um template, vamos supor que a gente tem um template lá, o Drupal ele tem um template do Node.html.twig, que é o template do core, que todo mundo utiliza ele, certo? E aí o que acontece? Quando a gente vai chamar o nosso template, a gente está basicamente fazendo um overwrite daquele do core, certo? E por que a gente está fazendo isso? Porque basicamente o Twig, o Drupal, ele consegue entender que a gente tem uma hierarquia de peso realmente desses templates, tá? E como que funciona essa hierarquia? A gente consegue visualizar ela dentro daquele HTML que a gente viu do debug. Então, como vocês podem visualizar aqui, ó, eu estou dando um exemplo aqui, ó, por exemplo, do Node. Eu estou aqui dentro do template, eu estou vendo um HTML de Node, certo? E eu tenho aqui, ó, o template que eu estou utilizando atualmente, vocês estão vendo esse X aqui, ó, esse X significa que eu estou utilizando esse template. E aqui ele justamente passa para mim qual que é o caminho desse template. Então ele fala core, themes, bartik, templates, node.html.twig. Vamos olhar isso realmente aqui na prática. Aqui, eu vou tentar primeiro olhar aqui um template. Eu vou pegar, vamos selecionar aqui meus elementos. Olha que legal aqui, ó. Eu tenho aqui então meu template. Vocês estão conseguindo enxergar meu debug aqui bem? Está muito pequeno. Agora está melhor, né? Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho, por exemplo, essa parte aqui de views, ó.
E eu tô aqui, ele tá apontando aqui para mim, tá mostrando, ó, que o template de views, ou seja, o template que eu tô utilizando aqui, ó, nessa parte, ele é um template que está sendo utilizado que se chama views front page, certo? E aonde ele está sendo printado, onde está essa localização desse arquivo, é aqui, ó, dentro de core, temes, Oliveira templates, views front page html.twig. Se eu for lá no código, eu preciso achar esse template, né? Então eu estou aqui já dentro de Oliveira, dentro de temes, né? Ó, web core, temes, Oliveira, templates. Aí eu vou vir aqui agora em views e aqui eu vou ter meu view front page, certo? E tá aqui meu template, beleza, show de bola. Eu falei assim, então posso vir aqui, Igor, e editar ele, beleza? Vou mudar umas variáveis aqui. Vim aqui salvar ele, dar um refresh aqui. Opa, beleza, tá aparecendo aqui minha variável, Igor, show de bola. Consegui customizar um template. Na verdade, não, porque se vocês repararam bem, e quem mexe com Drupal lembra disso muito bem, a gente nunca é desaconselhável, a gente não pode mexer dentro dos arquivos do core. Então, a gente não pode simplesmente acessar esse arquivo que está aqui dentro e fazer o que a gente precisa nele, tá? E aí é por isso que veio o name conventions e essa parte de override template. Então, o que a gente faz? Quando a gente precisa sobrescrever um template, a gente vai basicamente olhar, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente vai olhar as outras sugestões que a gente tem de template aqui dentro e vai fazer o nosso override, como eu mostrei aqui em cima. Ó. Em vez de eu vir aqui direto no template do Node, eu vou lá e vou criar o meu template de Node no meu tema, e aí eu vou lá e vou customizar ele daquela forma, naquele template meu, porque assim eu não vou estar sobrescrevendo arquivos do core, que é a principal parte importante do Drupal sempre. Beleza? Então vamos lá, vamos então olhar aqui então aqui agora um template. Deixa eu pegar aqui o template da page, por exemplo. Como eu estou aqui na front page, eu vou procurar ela, que é mais fácil aqui, ó. Beleza, ó. Se vocês olharem aqui, ó, eu já fiz um override, ó. Eu tenho aqui meu page, tá vendo? Ele está mostrando para mim qual que é o template que eu estou utilizando. Eu estou usando, com esse x, eu estou usando page.html.twig. E ele está me mostrando aqui, ó, que o template que eu estou usando está dentro de themes, custom, twigzando theme, que é o nome do meu tema, tá? Templates layout page.html. Se a gente olhar aqui então, ó, esse template está aqui, ó, dentro de themes custom, twigzando theme, templates layout page HTML. Beleza, Igor. Se eu vim aqui deletar esse template aqui, deixa eu renomear ele aqui, vai, vamos lá. Só para eu não perder ele, porque senão eu fico sem nada. Beleza, fiz aqui ele então, eu vou deletar ele mesmo. Vamos lá. Deletei meu template. Na hora que eu fiz isso, como eu não estou com meus caches habilitados, foi assim, beleza, Igor deletou, ele vai buscar o template do core de novo, não vai? Na verdade não, porque aí a gente tem uma coisa muito importante. A parte de busca de template, sempre que a gente cria um template novo, a gente precisa limpar os caches, tá? Porque a gente está falando para o registro de tema que a gente tem alguma alteração importante, ou seja, uma adição ou uma exclusão de um arquivo, só quando a gente faz esse tipo de troca ou de inserção, que realmente a gente precisa limpar esses caches. Então, quando a gente faz, por exemplo, cria um arquivo novo ou deleta um arquivo da nossa pasta do tema, a gente precisa realmente ir lá na nossa linha de comando e limpar os caches. Eu vou abrir aqui minha linha de comando. Estou vendo aqui vou dar um clear cache aqui. Beleza. Feito isso, eu vou dar um refresh. Ele vai voltar a funcionar novamente. Show de bola. Como vocês podem reparar aqui agora, se a gente olhar de novo aqui no template de page, vocês vão ver ó, que ele está marcado ainda como page.html.twig. Show de bola, é o mesmo template, ou pelo menos o mesmo nome ainda de convenção, certo? Porém, agora ele está buscando esse template de um outro lugar. Ele está buscando dentro de core, themes, Oliveira templates, layout, page.html.twig. Ou seja, ele não está mais utilizando o template que estava no meu tema. Agora ele está realmente buscando o template do core que estava ali, certo? E aí, como vocês podem ver aqui, a gente tem outros templates, a gente tem outras sugestões de nomes aqui também. A gente tem ó, page.html.twig, a gente tem page node.html.twig, tem page front.html.twig. Mas o que significa isso? Aí eu vou tentar explicar um pouco melhor isso com a parte de Node, porque eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Aqui vocês estão vendo aqui a parte de Node, certo? A gente está vendo um template de Node. Então a gente tem aqui ó, node.html.twig, que é o primeiro que está sendo marcado, e a gente tem outras N sugestões aqui de template também. E o que são essas sugestões de template? O que são esse monte de informações aqui? View, front page, Node 1, teaser, Node article teaser, só teaser. O que são essas coisas que está acontecendo aqui?
Bom, isso basicamente são chaves que o Drupal cria, porque basicamente o Drupal já está entregando para a gente essas sugestões de nome, ou seja, o Drupal é tão massa, tão camarada, que ele já vai lá e fala assim, amigão, parça, eu já vou criar aqui para vocês os nomes de sugestões de template para que você possa fazer um override sem precisar realmente criar essas sugestões. Eu já estou te entregando um monte pronto aqui já. Show de bola. A gente só precisa realmente entender o que significa cada uma dessas coisas, tá? Aqui eu basicamente converti aquilo que a gente estava vendo aqui em resultado mesmo, né? Ó, em teaser, article, view front page, em realmente templates aqui, o que são cada uma dessas chaves. Como eu disse, a primeira então é o node.html, que é a padrão, a normal, certo? Que a gente vai estar utilizando sempre, que é a base de todos os templates do Node. Depois disso, a gente tem o Node View Mode. Ou seja, naquele caso aqui que a gente está vendo, eu estou vendo um teaser aqui de article. Então, ou seja, eu estou vendo uma chamada de article, então aqui é uma das sugestões que eu estou vendo aqui é Node View Mode, ou seja, ele pode me dar uma sugestão de eu utilizar, então, eu criar um template para sobrescrever todos os teasers, por exemplo, ou todas as chamadas que a gente tem de todos os nodes, certo? Porque aqui eu estou passando só o View Mode, ou seja, se eu vou lá e criar um View Mode do tipo card, por exemplo, eu posso ir lá e depois criar um Node View Mode do tipo card, ou seja, eu vou criar um template chamado node-card.html.twig e todos os tipos de conteúdo que eu tiver display mode do tipo card e estiver apresentando ele vai buscar desse meu template, tá? Aí eu falei, Sérgio, mas eu não preciso disso, eu preciso que ele seja específico somente para o meu card de eventos, por exemplo. Beleza, então você vai pegar essa outra sugestão aqui, ó, node-content type. Ou seja, ele vai pegar somente os displays só de, por exemplo, um tipo de conteúdo específico, como, por exemplo, eventos. Beleza, legal. Mas eu falei assim, Igor, mas beleza, mas aí quando eu abrir aqui a chamada, o card do meu tipo de conteúdo e abrir a visualização, a página mesmo desse meu evento, desse meu card, exibir a mesma informação nos dois. Mas por quê? Porque aqui eu estou passando só o content type. Se eu quero que ele seja um template específico para aquele content type, específico para aquele view mode, como por exemplo de card, então eu vou utilizar essa opção 3 aqui, ó, Node Content Type View Mode. Então aqui, por exemplo, seria Node Evento Card. Então, dessa forma, eu consigo realmente trabalhar e fazer toda essa estrutura. Aí eu falei assim, Igor, beleza, show de bola. Estou aqui, consegui criar meu card, mas eu tenho um card específico de um conteúdo, eu tenho um node aqui, que esse evento aqui ele precisa ter um template diferenciado, cara. Ele não pode ser igual aos outros nodes daquele tipo de conteúdo. Beleza, então o que a gente faz? A gente vai lá, como eu estou mostrando aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu vou utilizar então, em vez de utilizar o content type ou o view mode, eu vou utilizar o node ID dele, certo? Então eu vou pegar esse node ID que está ali e vou passar ele diretamente para o meu template de sugestão e ele vai conseguir fazer o override somente daquele tipo de conteúdo daquele node, daquele ID. E se eu falei, Sérgio, mas eu preciso ser aquele node específico, mas eu preciso só alterar o card dele. Beleza, você vai lá e passa o node ID e o view mode, certo? Então, ou seja, tudo isso aqui que a gente está vendo aqui, ó, são realmente só essas chaves que estão sendo trocadas aqui, ó, por exemplo. Aqui eu tenho o teaser, que foi o view mode que eu falei para vocês. Depois aqui eu tenho o article, que é o tipo de conteúdo que eu estou utilizando, que é o content type. Aqui eu tenho ó, content type mais view mode, então eu tenho aqui ó, article e teaser. Depois eu tenho aqui node ID, então eu tenho aqui ó, node 1, que é o primeiro node que eu estava utilizando na época de fazer o print. Depois aqui eu tenho Node ID View Mode. Então eu tenho aqui, ó, Node 1 Teaser. Aí aqui, como a gente está mexendo com esse template que eu acho que eu peguei aqui foi da front page, então ele adicionou mais uma sugestão ainda. Ou seja, ele adicionou quando foi esse Node e for uma visualização da front page ou de alguma coisa mais específica, ele vai me dando mais sugestões, tá? Então é para isso que serve essas sugestões de nomes. Aí você pergunta assim, beleza, Igor, show de bola. Mas e aí, qual que eu escolho dessas todas? Você me mostrou uma porrada de sugestão aqui de view mode, mas e aí, o que eu faço com isso? Qual que eu vou escolher, né, desses view modes? Ou qual dessas sugestões de templates eu vou utilizar para criar meu template? Aí, cara, opa, perdão. Aí você que decide, na verdade. Como eu disse, como eu dei no exemplo realmente ali, a gente tem que entender o que a gente está querendo fazer o override, né? Se é do tipo de conteúdo, se é só de um tipo de view mode, se é realmente específico para um node ID, por exemplo. Então tudo vai depender, tá? Então nenhum está errado, você utilizar qualquer um deles, mas a gente sempre tem que entender qual que é a nossa estratégia primeiramente. Sempre quando a gente vai trabalhar com o Drupal, a gente não pode sentar e sair desenvolvendo, a gente tem que entender o que a gente precisa construir, né?
Então, realmente, é a partir daqui que a gente vai pensar isso. Qual que é o template name, convenção que eu vou utilizar ali para fazer o override, tá? Vou dar um exemplo aqui, então, para vocês. Eu vou utilizar, então, aqui, por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui meu page, certo? Que é o que está pegando aqui normal, beleza, ó, bem-vindo, tal. E aí, em vez de eu pegar esse page.html, eu vou falar assim, cara, eu quero pegar o front page, porque eu quero aplicar esse template aqui somente na front page. Show de bola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, onde está trazendo o meu template padrão, que é, por enquanto, está sendo o page.html. Então, eu vou dentro da pasta core, Temes Oliveira Templates Layout Page. Vou buscar ela lá. Core, Temes, Oliveira Template. Vou aqui em Layout Page, certo? Vou copiar esse template aqui e vou lá no meu tema agora. Deixa eu vir aqui, ó, em Temes, Custom, Twig usando Theme, Templates Layout e vou colar ele aqui. Fiz isso, beleza. Foi cego, e agora é só limpar, é só dar um refresh na página? Na verdade, não, porque lembra quando eu disse, quando a gente adiciona um novo arquivo dentro do nosso tema ou remove um arquivo do nosso tema, a gente precisa limpar os caches, especificamente nesse caso, tá? Então eu vou vir aqui, limpar meu cache, feito, vou dar um refresh na página. Tá carregando aqui, beleza. Agora, se vocês olharem aqui, ó, ele está aparecendo aqui para page, tá vendo? Ó? Ele está ainda utilizando o page.html, mas agora ele está vindo do meu tema custom, ó, themes, custom, twig usando theme, templates, layout, page, HTML. Se eu quiser utilizar o front page em vez disso, eu só quero alterar esse meu tema aqui, esse meu template, só na front page. As páginas vai ser tudo normal. Eu posso vir aqui e renomear esse meu template, ó. Page front html.twig. Vou lá novamente e limpo o meu cache, porque eu alterei um arquivo, alterei o nome de um arquivo, então preciso limpar o cache. Feito isso, eu vou dar um refresh na página. E agora, se a gente olhar aqui, ó, ele vai estar pegando realmente já o page front HTML, não está mais agora utilizando o page HTML. Como vocês podem olhar, ó, o X aqui, que é o que indica qual template que a gente está utilizando, já está dentro do front. E aqui também, quando a gente olha, também já está dentro do front. Beleza? Eu vou voltar aqui para dentro do page. Eu vou utilizar o front não, então eu vou só tirar aqui, ó, a minha variação, porque nesse caso, nos exemplos que eu vou passar aqui para vocês, eu vou utilizar ele por enquanto. Show de bola, então. Vim aqui, criei meu template, certo? Eu vou vir aqui, então, agora que eu tenho meu template, eu não estou mais dentro do template do core, eu posso vir aqui e customizar ele do jeito que eu quero. Vamos supor que eu quero aqui no começo dele, sei lá, vou mandar uma variável aqui. Vou mandar uma string. Deixa ele dar um refresh. E tá aqui minha variável, tá vendo? E aqui ele já está buscando realmente no meu template certo. Ó, minha string está aqui, está funcionando corretamente, beleza? Então aqui eu já posso trabalhar em cima do meu template sem me preocupar realmente em alterar arquivos do core, que a gente não pode fazer isso. Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui em questão de convenção de nomes? Tudo tranquilo? Tô tranquilo. Show de bola. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar. Eu gosto, às vezes, se vocês quiserem perguntar durante a tal, que não tem problema não. Bom, legal. Além disso, só uma informação adicional. Falei, Sérgio, mas eu tô olhando aqui nos templates aqui, cara, e não tem o que eu preciso. Eu preciso de um template que às vezes ele precisa ser específico para algum tipo de regra customizada que eu tenho. Nesses casos, a gente consegue criar também uma hook suggestion, tá? E aí, a partir disso, a gente consegue dar uma auxiliada. Então, assim, quando a gente vem aqui... Opa, o Guilherme foi falar um pouquinho mais devagar. Desculpa, gente, eu falo um pouquinho rápido. Vou tentar aqui. Como eu disse aqui na parte de complexidade, ó, eu tenho aqui meus theme suggestions, tá vendo? Eu tenho o meu theme suggestion alter, certo? Então aqui, por exemplo, eu posso sugerir uma alteração de template, eu posso sugerir um nome novo de template que eu vou utilizar para um caso específico meu. Então é possível que a gente também crie as nossas sugestões de template, tá bom? Voltando aqui então, a parte de name convention, show de bola. Bom, agora vem a parte que eu gostaria um pouco mais de falar, que eu acho mais interessante, que é a parte de template inheritance. Desculpa se está errado em inglês. Que é a parte de herança, tá? Que é uma parte que acho que quem estudou linguagem de programação, orientação a objeto, deve lembrar de herança lá na parte de linguagem de programação. E relativamente é parecido, tá? A gente tem essa parte de template de herança também dentro do Twig, que é muito interessante, tá? Vamos pensar o seguinte, eu vou colocar aqui um exemplo hipotético.
Vamos supor que eu tenho lá um template, por exemplo, meu page HTML, e dentro desse meu template.html eu tenho uma classe lá, por exemplo, uma section que eu tenho um background green. Show de bola. Só que aí eu preciso ter uma customização, que eu preciso que um outro template meu, do tipo page, ele precisa ter essa section amarela e não verde. Assim, beleza, show de bola. Eu já sei fazer override de template, vou fazer um override então. A gente tem aqui, a gente está olhando aqui então, a gente já tem o nosso page aqui, .html, certo? Deixa eu copiar aqui o meu código de exemplo. Ó. Eu vou aqui criar um hero, por exemplo, certo? Vou substituir esse padrão aqui, ó. Então, tem aqui nosso exemplo, certo? Eu tenho aqui uma região que eu estou imprimindo, que é a page hero, certo? E aqui eu tenho então a minha classe, page, bg section, e eu tenho aqui bg green. Show de bola. Se eu salvar aqui, então refresh aqui na página, vocês vão ver que meu título aqui ficou verde, né? Beleza. Tranquilo. Pensei, beleza, Igor, show de bola. Mas aqui nas outras páginas do site, por exemplo, sei lá, se eu acessar uma outra página que eu tenho aqui, eu quero que seja verde, tranquilo. Mas eu quero que na front page seja uma outra cor. Eu quero que seja, sei lá, roxo ou qualquer outra cor. Pensei, beleza, eu aprendi agora page template, então eu vou utilizar ele. Eu vou vir aqui, ó, eu estou aqui no meu page. Como eu quero só customizar o meu front page, então eu vou criar um arquivo com front page. Eu vou vir aqui, vou copiar esse nome aqui, essa sugestão. Certo? Vou renomear ele. Beleza. Vou vir aqui e vou alterar ele para... Vamos ver, eu tenho aqui green. Alterar ele para purple. Beleza. Como eu criei um template novo, vou limpar o cache. O Franco falou que tem algo como Ember.js, sintaxe. Realmente pode ser parecido. Eu não conheço muito sobre Ember, mas realmente às vezes quando a gente tem uma linguagem, eu falo assim que o Twig é uma linguagem mais simplificada, é o que facilita muito a gente. Que às vezes já conhecer Ember talvez já tenha uma facilidade melhor para trabalhar com ele. Beleza, já limpei meu cache, vou atualizar aqui meu site. Se eu olhar aqui então agora, ó, meu template ele foi feito override, certo? Ó, deixa eu subir aqui dentro da page. Eu estou utilizando o front page. E agora a minha section aqui, ó, tá pegando então. Aqui, ó, tá pegando PG Purple, certo? Já consegui trocar a cor. Show de bola, Igor. Maravilhoso. Vim aqui copiar um template, sobrescrever para o outro. Tá top. Legal. Falei assim, Igor, mas agora eu preciso pegar. E o cliente falou assim: cara, eu preciso que você atualize esse footer aqui. Eu preciso que ele seja diferente. Aí a gente começa aquele lance de retrabalho que a gente não quer, né? Que é o quê? Foi assim, beleza, eu quero que aqui no footer tenha uma classe nova, sei lá, nova classe, certo? Vim aqui, atualizei nova classe, vou atualizar aqui. Vou olhar lá no meu footer agora. Opa, a classe não está aqui, né? Mas por que não está aqui? Porque eu estou no outro template, então eu vou ter que vir nesse outro template e atualizar a classe de novo, né? Vou ter que colocar nos dois, ou seja, eu estou refazendo o código aqui, né? Nova classe. Beleza, atualizei aqui. Vou descer lá no footer. E tá aqui, agora tá aqui, nova classe, show de bola. Agora você pensa tipo assim, poxa vida, agora o cliente falou para eu colocar uma nova variável aqui. Aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que toda vez, em cada um desses templates, ficar atualizando isso. É um baita de um retrabalho, né? E aí é que entra essa questão da nossa herança que a gente estava falando aqui. Em vez da gente fazer isso, ou seja, a gente copiar todo esse código de um para o outro, que são códigos relativamente iguais, a gente só tem algumas customizações, a gente pode começar a utilizar realmente a herança. Uma das primeiras heranças que é até muito mais conhecida é o extend, por exemplo. Que basicamente o que ele vai fazer? A gente vai chamar esse extend dentro do nosso template, certo? E ele vai trazer todo aquele conteúdo daquele template e ele vai permitir que a gente consiga fazer a substituição daquilo que está dentro de blocks, que são essas funçõezinhas blocks aqui, por exemplo, ó, certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui então meu page, certo? Todo lindo, maravilhoso. E aí aqui, nessa região aqui do Hero, por exemplo, eu tenho aqui um bloco e é justamente aqui que eu preciso alterar, né? Eu estava lá no green, eu fui para o purple, certo?
E é justamente aqui que eu preciso alterar. Então, o que eu vou fazer? Em vez do meu page front eu trazer todo esse código aqui de novo, copiar ele, eu vou simplesmente vir aqui, vou deletar todo esse código, certo? E vou fazer a instrução que estava ali, ó. Vou trazer então o extend page.html, vou vir aqui e vou chamar ele extends. Eu vou chamar o arquivo que eu quero estender, certo? page.html.twig, só .html. Depois disso aqui, se eu fazer somente isso daqui, ó, meu template vai estar funcionando. Vou vir aqui, vou limpar o cache, ó. Opa, perdão. Page.html. Page.html não foi definido. Ah, tá, já entendi. Precisa do twig mesmo, gente. Ah, show de bola. Se vocês olharem então aqui agora, ó, eu vou estar ainda trabalhando dentro do front page, certo? Eu ainda estou naquele template front page, mas estou trazendo todo o conteúdo agora do meu page normal, certo? Se eu vim aqui e simplesmente limpar isso daqui, ó, provavelmente ele não ia trazer nada, tá vendo? Ó, tá em branco. Então aqui, então, quando eu faço esse extend, ele está basicamente pegando todo o conteúdo que está dentro de page.html e está inserindo aqui dentro desse meu template. Assim, beleza, Igor, show de bola, mas você ainda não resolveu o seu problema de alterar o seu hero aqui para roxo, por exemplo, que é o que você queria. Aí é que entra o bloco que eu falei para vocês, que é o que está aqui, né? Além de fazer essa questão de inserir os conteúdos do template, ele permite somente isso, ele permite que eu só faça alterações dentro de blocos. Eu posso fazer um replace neles. Então eu vou pegar aqui então meu template, eu tenho aqui o block hero, eu posso copiar ele, por exemplo, e vou vir aqui e vou alterar ele, ó. Em vez de green, ele vai ser purple agora. Vou dar um refresh na página. Beleza, show de bola, tá aqui carregando já, ó. Já tá carregando purple. E aí vamos lembrar do seguinte, lembra que eu falei para vocês do footer, ó? Vamos olhar aqui o footer, ó, nova classe, certo? Assim, beleza, agora o cliente pediu uma outra classe. Footer, eu vou vir aqui, outra classe. Vou salvar isso daqui. Dentro do page. Quando eu vou agora dar um refresh na página, outra classe. Mesmo eu estando dentro do front page, dentro do page front, eu estou conseguindo trazer minha classe, porque ele está herdando ela do meu page.html. Tá? Então é para isso que a gente vai utilizar o extend principalmente. Aí eu falei, cego, beleza, show de bola. Mas e se em vez de... Aí vai uma outra coisa interessante também dentro do extend. Como eu estava mostrando aqui para vocês, tá vendo? Então todo esse código que a gente tinha aqui com um monte de coisa, a gente consegue realmente reduzir ele e reaproveitar melhor esse código. Ele fica muito mais limpo aqui, né? Agora, então, a outra parte que a gente tem, além do extend, a gente tem o parent. E para que ele serve? Basicamente, a gente, vamos supor que em vez de eu precisar fazer o override desse bloco, eu preciso, na verdade, adicionar uma informação adicional a ele, colocar uma coisa a mais ali dentro. Então, eu não quero simplesmente vir aqui e alterar essa classe, eu quero manter do jeito que está lá, no meu page front, certo? Só que em vez de eu vir aqui fazer isso, eu só quero vir aqui, eu quero utilizar essa mesma informação que está aqui, ó, no meu page front, cadê ele? Aqui no meu hero, ou seja, eu não quero alterar isso daqui, eu só quero adicionar uma coisa a mais. Então, como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, então, eu vou tirar todas essas minhas coisas, e vou adicionar minha informação nova aqui, vou colocar um outro H1 aqui, nova informação, certo? E depois disso, eu vou mandar um parent. Salvar. Opa. Fazendo isso, quando eu fazer o refresh da página, ele vai trazer a informação que estava no meu bloco lá do page HTML, certo? E além disso, ele também vai trazer para mim a minha informação que eu coloquei no meu template. Ou seja, está trazendo aqui o hero, ó, PG section normal, mais a minha nova informação, tá? E a gente pode inverter, mas eu quero chamar antes, quero chamar depois. Eu posso inverter aqui o parent, que vai funcionar do mesmo jeito. Beleza, gente? Alguma dúvida até então? Tudo tranquilo? Tô falando um pouco mais devagar agora.
Ô Igor, eu acho que teve uma dúvida do Guilherme, não vi se Uhum. foi respondida. Ele tinha perguntado se seria possível criar parallax no tema ou se é melhor usar o módulo, sabe? O modo. Cara, como eu sempre digo no Drupal, tudo depende. Depende do seu uso, depende de repente do quanto você já manja a parte de front-end. Acho que os dois são válidos. Você pode realmente criar parallax às vezes via blocos, você consegue tranquilamente fazer isso, mas você também pode utilizar às vezes algum modo para te auxiliar nisso, seja para criar o bloco já pronto para você com a library ou com o estilo do parallax pronto. Então depende muito do que você necessita. Se você quer uma coisa totalmente customizada, vale a pena você criar o seu próprio parallax, certo? Dentro do tema, isso é possível fazer tranquilo. Mas se você às vezes quer uma coisa mais pronta já, você também às vezes já vai conseguir achar algum módulo. Eu não vou conseguir lembrar agora de algum, mas às vezes deve ter alguns lá dentro do Drupal.org, eles podem, depois a gente pode dar uma olhada e te auxiliar nisso sim. Ele perguntou aqui também, nesse caso do H1, vai aparecer em todas as páginas, certo? Esse H1 não, por quê? Porque se você olhar aqui o meu H1, essa minha customização que eu estou fazendo aqui é só no front page, certo? Só no page front. Então vamos supor, se eu entrar aqui numa outra página, deixa eu abrir uma página, sei lá, deixa eu pegar um conteúdo que tem aqui, deixa eu ver, aqui ó, tem uma página básica de teste. Se eu abrir ela, ó, eu estou trazendo aqui, se eu olhar no meu HTML, eu estou usando aqui meu page.html, tá vendo? Então ele não está trazendo aquela minha informação que tem aqui nesse meu template do front page, da minha home page. Porque está específico só naquele ali. Certo? Deixa eu ver aqui. E se eu quiser inserir um content só no pai e não nos filhos, como eu faço? Sabendo que tem essa herança aí. Se eu quiser inserir um content só no pai e não nos filhos, você diz, por exemplo, tá, entendi. Se eu quero inserir uma coisa só aqui dentro desse page, por exemplo, né, e não quero inserir ele dentro do front. Nesse caso, você vai fazer talvez o inverso, né, que é o seguinte, vamos supor que eu preciso dentro dessa página, ou seja, dentro de todas as páginas, eu quero um conteúdo chamado, sei lá, eu quero colocar uma string que fala assim, deixa eu colocar aqui, todas as páginas, certo? Se eu fazer isso daqui e dar o refresh, ó, ele vai aparecer tanto aqui, tá vendo? Todas as páginas, que é no meu front page, ou seja, meu front page está herdando aqui no minha home page, mas também vai aparecer em todas as páginas, que é o que eu quero. Mas aí, como você disse, você não quer ele aqui, né? Você não quer ele no front page. Nesse caso, você tem duas opções. Ou aquela sua string pode estar fora desse bloco, certo? Não, perdão. Ele vai ter que estar aqui mesmo, certo? E aí o que você pode fazer? Você pode vir aqui então e você vai ter que realmente fazer o override disso. Você vai ter que colocar toda aquela informação aqui, ó. Você tinha antes. Deixa eu até mudar aqui para purple. Purple. Ou seja, aqui então eu deixei toda aquela minha informação, todas as páginas e deixei meu BG green. E aqui no meu front page eu fiz o extend, eu coloquei meu block hero, ou seja, eu trouxe meu bloco. E aqui eu estou printando aquilo que eu não quero nele, certo? Se eu der um refresh aqui, ó, ele vai sair aquela informação, vai ficar com purple. E aqui ele vai ficar normal já, com todas as páginas e página básica de teste. A outra coisa que eu sugeri, mas não vai funcionar, é que realmente era tirar ele para dentro do Hero, mas não vai funcionar, porque como eu estou renderizando o Hero aqui, ele vai trazer. Então, o legal nesse sentido é que realmente a informação que você quer fazer o override, ela esteja dentro de um bloco, certo? Como esse daqui, como por exemplo, eu poderia criar um outro bloco aqui, e aqui nesse meu front eu faço esse override sem aquela informação. Eu poderia até mesmo copiar. Mas aí vem uma coisa interessante que é o que eu vou mostrar para vocês agora, que talvez a gente tenha outras opções. A herança ela não só é extend, tá? A gente tem outras opções também para utilizar. Uma outra opção que a gente tem também é o include, certo? Por isso que eu digo, herança, calma que ainda tem um buraco mais embaixo ainda que vai ajudar. O include, ele é mais utilizado para quando a gente está trabalhando com componentização, tá? Ou seja, a gente está criando às vezes um componente, como vocês estão vendo aqui, ó, um componente de link, e aí dentro desse include, eu vou chamar o template que eu vou utilizar, como aqui eu estou falando aqui, ó, estou utilizando um template de um átomo, de um link HTML, certo? E além disso, eu vou passar para ele as variáveis que eu vou substituir naquele template. Então aqui eu estou passando, por exemplo, o link content, que vai chamar click here to go, tal.
E além disso, eu vou passar o URL também dele. Então o include, basicamente, ele vai trazer um template para você, ele vai herdar um template para você, porém você precisa passar, além disso, quais são as variáveis que você vai substituir nele. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês então. Eu vou fazer o mesmo exemplo aqui da homepage. Eu vou aqui no meu page.tpl de novo, certo? Meu page.html, desculpa, eu voltando para o Drupal 7. Em vez de deixar aqui bggreen agora, eu vou fazer diferente. Eu vou deixar só bg e vou criar uma variável aqui para mim, ó. Eu vou criar a variável, por exemplo, bgcolor, certo? Feito isso daqui, ó, eu criei essa minha variável aqui dentro desse meu bloco aqui. Agora a gente esquece até um pouco o bloco. Vamos lembrar agora do template inteiro. Eu posso vir aqui no meu front page e dar, em vez de dar um extend, eu posso dar um include. Eu vou remover isso daqui, porque o include ele não permite a gente utilizar os blocos, tá? E aí eu vou mandar um if, abre e fecha brackets, né? Que alguém falou para mim que era esse o nome. Aí aqui então eu vou passar agora a minha variável. Qual que é a variável que eu preciso passar aqui para ele, que está no meu template? Eu vou passar então a bgcolor. Vou criar aqui a bgcolor, certo? Passo o nome dela e aqui o valor dela. Deixa eu lembrar quais são os valores que eu criei aqui de CSS. Eu tenho uma outra cor aqui, ó. Tem a cor red, beleza. Então eu vou colocar aqui então red agora. Ou Chaves também, valeu, Fábio. Beleza, fiz isso então, criei a minha variável, chamei ela dentro do include. Se eu dar um refresh aqui agora, ó, já vai trazer ela agora numa outra cor. Por quê? Porque eu estou basicamente chamando o meu template de page com o include agora e passando para ele que a variável bgcolor vai ter o valor red. Então, quando ele vai lá renderizar meu template agora, meu page front, ele vai trazer todos os conteúdos de page. Porém, aqui, quando ele chegar nessa parte do bgcolor, ele vai trocar isso por red. Então, quando a gente renderizar isso, ele vai estar justamente dessa forma. Ele vai estar aqui exibindo, ó, o BG Red, tá vendo? Se eu alterar aqui de novo para green ou purple, vamos lá, vamos no green. Vou ter criado mais cor. Para atualizar aqui, ó, só de atualizar a minha variável, então, ele já vai funcionar já. Show de bola. Essa é a função do include. Então, ele é mais funcional para componentes, tá? Como eu disse, até acho que o Alessandro falou a questão do Pattern Lab. Até esse exemplo, se eu não me engano, que eu peguei aqui é do Pattern Lab, tá? Então ele é muito utilizado realmente nesse sentido para que você possa componentizar e possa montar uma estrutura de utilização desses componentes que a gente possa reaproveitar realmente. Então esse é o principal objetivo dessas heranças que a gente está utilizando, para que a gente não fique refazendo muito código, tá? Bom, para finalizar a parte de herança, o último que a gente tem aqui é o embed. E o que é o embed? Eu falo que é a junção do melhor que a gente tem. Então, basicamente, ele é o include com o extend. Aí eu falei assim, mas por que que tem os dois, né? Por que que tem um embed, sendo que... Por que que tem um include, por que que tem um extend, sendo que a gente tem um embed? Cara, aí é com quem criou o Twig, eu sinceramente não sei, mas como dizem assim, acho que às vezes é questão de processamento, realmente. Às vezes a gente não precisa de tudo isso, às vezes a gente só precisa fazer um include, a gente não precisa trazer muito mais coisa. O embed realmente é uma função muito mais completa, tá? E qual que é o objetivo dele, então? A sintaxe vai ser bem simples. A gente vai passar o embed e o caminho do arquivo, o if. Se vocês repararem, isso daqui é quase como se fosse um include. Eu só estou trocando o include por embed, certo? E além disso, o que ele vai auxiliar a gente, além de passar as variáveis, a gente pode chamar aqueles blocos que a gente customiza, certo? Então, vou fazer um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu vou pegar aqui o meu hero, certo? Tá certinho, show de bola. Agora aqui, em vez de block, eu vou passar então aqui include, eu vou passar o embed, certo? O embed, ele necessita que a gente feche, tá? Essa sintaxe, então a gente tem que dar um end embed. Se eu fazer só assim, ele já vai funcionar. Vou tirar aqui para purple, para vocês verem. Ou seja, ele funciona basicamente parecido com o include, certo? Legal. Só que além disso, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou jogar esse meu carinha aqui para fora agora do meu bloco, certo? Beleza. Aí agora aqui, ó, então se eu alterar aqui, vocês estão vendo que meu bloco está aqui. Eu vou copiar o meu bloco, que eu quero customizar o que está dentro dele agora, certo? Vou vir aqui então, dentro desse embed, eu vou jogar meu bloco aqui dentro. E aqui eu vou colocar
Feito isso, então, aqui eu fiz o meu embed, como eu disse, passei o if para passar minhas variáveis, no caso eu estou passando purple, vou passar o red novamente. Além disso, eu também estou customizando o meu bloco que eu tinha ali, certo? Então eu estou fazendo a customização desse meu bloco específico para o meu front page e estou fechando o end embed. No refresh aqui na página, justamente eu consegui vir aqui, ó, e passei a minha div, certo? Olha lá, com bg red, e além disso também já fiz o override daquele bloco. Ou seja, a gente tem diversas formas de fazer essa herança, de fazer essa customização, de fazer esse override realmente de conteúdos ou de templates, tá? Essa é a principal sacada do Drupal e do Twig nesse sentido. Então a gente pode tanto utilizar, como eu disse, extend, include, embed. São as três principais formas de a gente fazer essa extensão de templates. Alguma dúvida até então, gente? Tudo tranquilo? Tudo certo? Beleza. Vou continuar qualquer coisa, vocês podem me interrompendo aí, gente. Não tem problema não. Bom, chegando aqui nas nossas últimas partes agora, a gente vai falar de uma coisa também que é super importante. Eu falei que eu habilitei o debug lá em cima, certo? Show de bola. Mas eu não debuguei nada, né? Eu tô basicamente printando HTML. Isso daí é fácil, né, Igor? Pra que, pô, pra que você habilitou o debug para tudo isso, né? Às vezes a gente precisa fazer uma coisa um pouquinho mais complexa do que somente inserir HTML em template, né? Então, nesse sentido, o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer o seguinte. Quando a gente vai trabalhar com debug dentro do Twig especificamente, a gente tem duas formas de trabalhar, certo? A primeira forma, que é a que vem do core do Drupal, é utilizando a variável dump, a função dump. Então, basicamente, a gente vai lá, a gente vai pegar esse dump, ele é uma função que a gente utiliza normalmente no Drupal, e a saída dele vai ser basicamente essa daqui, ó. Ele vai printar no seu HTML um array, por exemplo, todo cru ali, cheio de informações, show de bola. O que é um pouco ruim, né? Quando a gente vai precisar debugar alguma coisa, não é muito legal a gente enxergar isso daqui, né? E além disso, outra coisa que não é muito legal no dump também, quando a gente utiliza ele, se a gente vai printar uma variável grande, é que vai acontecer isso daqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Justamente a tela branca do Drupal. É isso daqui que vai acontecer. Então, realmente, quando a gente às vezes pega alguma variável muito grande, a gente vai debugar ela com o dump, acontece que às vezes a nossa memória vai estourar e ele não vai conseguir exibir tudo aquilo, ele vai basicamente exibir uma tela branca da morte que a gente fala, né? Então, quando isso acontecer, a gente tem uma outra opção, que é, por exemplo, o Quint, que é um pouco mais fácil de utilizar. O Quint é um módulo complementar da versão antes da versão 4 do Devel. Então, quem já utilizou muito o Devel é um dos principais módulos para quem desenvolve no Drupal, né? Ele faz parte, ele é um submódulo do Devel, mas a partir da versão 4 do Devel, ele já é uma biblioteca, ele não está mais dentro do módulo, então ele tem uma outra forma de instalação. Eu coloquei até aqui a forma de instalação para a gente exemplificar. Como eu estou usando o Drupal 9, eu instalei o Devel.4. Devel.4. Deixa eu mostrar aqui para vocês ela. Perdão, gente. Eu vou então aqui pegar. Vamos voltar aqui então aqui no nosso template. Agora eu vou utilizar vou até deletar esse meu page front aqui para a gente trabalhar só em um arquivo. Deixa eu limpar meu cache. Show. Fiz isso daqui. Deixa eu deletar isso aqui, também não vou precisar mais. Vamos voltar como estava antes mesmo. Eu tenho meu page hero aqui. Beleza. Se eu voltar aqui então, vou dar um refresh, ele vai voltar, vai ficar tudo bonitinho, show de bola. Beleza, tá aqui meu template natural. E eu falei assim, cara, eu preciso pegar uma coisa dentro desse page aqui, né? Aí vamos lá então, se eu fosse tentar fazer como eu disse para vocês usando o dump, vamos tentar aqui, ó, page save. Ele vai pegar. Olha que beleza. Deu tela branca. Por quê? Porque realmente ele teve uma exaustão de memória do meu Drupal, da minha aplicação. Por quê? Porque a quantidade de variáveis que ele vai tentar carregar aqui vai ser muito grande. E não vai conseguir exibir tudo isso. Então, o que a gente pode fazer? Vamos pegar uma outra aqui só para exemplificar. Em vez de dar um page dump, eu vou dar um context is. Como eu disse lá no exemplo, aqui ó, eu consegui trazer todas as variáveis, todas as variáveis disponíveis nesse meu template, tá vendo? Que é justamente o context faz. Beleza, aqui ele imprimiu porque é pouco, né? Mas eu falei assim, beleza, mas eu preciso imprimir o page, eu não preciso imprimir o context, eu preciso enxergar esse page completo. Nesse caso, então, a nossa melhor opção realmente é utilizar o Quint. Então vou aqui voltar no page.
eu ver se ele está habilitado já o Twig. Não tá. Deixa então eu vir aqui. Eu só vou dar um Landrush Enable Vel. Beleza. Deixa eu ver aqui o admin. A gente vê se aqui nas configurações do Devel. Configurações do Devel. Se aqui embaixo, ó, ele tá no Variables Dumper, tá vendo? Ó? Ele aqui tá utilizando, por enquanto, como padrão, o upper do Doctrine. Então aqui a gente vai mudar para esse Quint aqui agora. Ó. Pudesse salvar configurações. Certo? Vou vir aqui. Como eu disse, esse comando aqui que a gente está rodando, que eu rodei ali, deixa eu mostrar aqui. Esse comando eu já rodei, então, ou seja, no meu Composer eu já adicionei essa library do Quint, então ele não precisa mais buscar ela. Então vou vir aqui agora, vou limpar o cache de novo. Só para ele trocar o dumper dele. E vou voltar aqui para a homepage. Beleza, aí, show de bola aqui. Ó. Ele já trouxe o Quint. E aqui eu consigo agora realmente enxergar todas aquelas variáveis que eu queria imprimir do page, né? Então eu consigo sair, fazer a navegação de todos os itens aqui. É claro que ele também vai ter um limite, às vezes ele vai ter um limite de hierarquia de exibição, tá? Disso daqui, ele não vai conseguir às vezes exibir todo o array, mas por exemplo, ele não estiver conseguindo alcançar o array inteiro, você consegue ir filtrando um pouco mais, né? Em vez de eu exibir o page inteiro, eu posso exibir só informações do page hero, por exemplo. Eu consigo navegando nessas informações, tá vendo? Tranquilamente. Bom, esse é o Twig, como eu disse, ele é muito mais simplificado, ele é muito mais tranquilo de se trabalhar, ele é mais leve também para a gente conseguir debugar essas informações, tá? E dentro dessa versão agora que está vindo como library estendida, ele tem algumas coisas legais, como por exemplo umas buscas que você pode fazer aqui, ó, o próprio Quint. Então ele é super interessante nesse sentido, tá? Bom, além disso, uma informação também muito legal e algumas dicas, gente. Vocês viram lá que eu printei isso daqui, ó, print, deixa eu até imprimir ele de novo aqui, ó, context.keys. Para que serve isso? Ele basicamente vai mostrar para a gente, ele vai ajudar a gente a descobrir quais são as variáveis que a gente tem disponíveis naquele template específico. Quando eu estou utilizando aqui, por exemplo, o page, eu vim aqui e mandar um context keys, save, vou atualizar aqui, ó. Ele vai me trazer um array com todas as variáveis que eu tenho aqui dentro, tá vendo? Ó? Ele não carrega elas ainda, porque eu estou mandando só o keys, ou seja, eu estou só exibindo as chaves dessas variáveis, mas aí eu consigo, a partir daqui, já detectar elas. Ó, eu tenho o page, eu tenho o theme hook original, eu tenho atributos, eu tenho title atributos, eu tenho user aqui dentro, eu tenho language, eu tenho isFront. E se vocês olharem, muitas dessas vão estar até mesmo na documentação do próprio template, ó, que é o que está aqui, ó. Isadmin, isFront, basepath, todas as regiões de page, o node, se ele for um node mesmo, né? Então aqui ele vai exibir. Então vamos supor que eu quero então pegar, beleza, aqui ó, eu achei a variável que eu precisava, é o isFront. Eu preciso dessa variável para trabalhar. Então posso vir aqui agora. Não preciso mais usar esse meu context keys. Eu posso vir aqui agora e só exibir o isFront. Vou dar um refresh e ele vai trazer aqui para minha variável, ó. IsFront aqui no caso acho que está dando, não sei porque que ele só não mostrou aqui. Mostrou como vazio aqui. Tá dando 1, será ou tá dando 0? Mas vamos pegar uma outra aqui só para testar. Isadmin. Espero que essa. Deixa eu pegar o maior, né? Title Attributes. Vamos ver essa. Desculpa aí, gente. Ao vivo é assim mesmo. Beleza, aqui, ó. Uma informação aqui já. Tem um storage, ele é uma classe aqui, né? Um método, tá vendo? Um objeto do tipo Drupal core template attributes. No caso aqui ele não tem muita coisa dentro, mas a gente consegue então através desse context, a gente consegue então descobrir todas as variáveis. Se eu chegar no Node, por exemplo, no template Node, e fazer essa mesmo Quint context keys, eu vou conseguir a mesma informação com as variáveis disponíveis daquele Node, tá?
Então, quanto mais a gente vai acessando, vai utilizando ela, isso a gente pode utilizar em qualquer template do Twig para a gente conseguir descobrir essas variáveis. E uma outra coisa muito importante também que eu passo é o seguinte, gente. Deixa eu ampliar aqui. O template pré-proxies é vida, tá? Então, sempre que vocês precisarem fazer alguma coisa muito complexa de tema, fazer alguma customização, que seja uma alteração muito complexa, em vez de vocês quiserem fazerem isso, na verdade, no Twig, façam no template pré-proxies, façam numa função mesmo de hook que é feito para isso, tá? Vai ajudar muito mais e a gente evita muita complexidade também dentro do Twig. Como eu disse, ele tem várias funções, ele tem vários filtros, ele tem até estruturas de condicional, como a gente viu, mas o principal objetivo dele realmente é trabalhar com a parte de exibição de variáveis, de exibição de conteúdo. Então a gente realmente não precisa ficar criando muita coisa complexa, ou seja, fazendo tratamento de variáveis ou criando algum tipo de customização muito forte. A gente pode fazer isso realmente, ou preparar isso realmente no pré-proxies, tá? Bom, a outra coisa também que é muito interessante, vai aí uma outra dica também, vocês também podem utilizar o módulo Twig Tweak, tá? Que é um módulo complementar, na verdade é um módulo que tem na comunidade, que foi desenvolvido, que ele vai entregar para a gente um monte de funções e filtros que vão ser úteis, principalmente no contexto do Drupal. Então, por ele a gente consegue, por exemplo, renderizar campo mais fácil, a gente consegue renderizar bloco e views muito mais fácil dentro de um template, que às vezes, o jeito que está hoje no Drupal Core, às vezes com as funções que a gente tem não vão ser tão simples, tá? Então ele auxilia muito nisso. Eu deixei aqui depois no link do slide, vocês vão ver que aquele cheat, não sei como é que fala isso, desculpa. Esse carinha aqui, esse link, ele vai mudar para vocês, ele vai ter uma lista de todas essas funções que vocês podem utilizar, tá? Então lá vai estar muito legal, vocês conseguem visualizar todas elas. São um monte realmente, o Twig Tweak, ele é muito legal nesse sentido e vai auxiliar vocês bastante, tá? Bom, além disso, como eu disse, a documentação é muito top, tanto do Twig, tá? Tem uma documentação muito legal. Esqueci de comentar a versão que está atualmente no Drupal 9, na versão acho que 8.7 do Drupal, nas versões mais novas, já é o Twig 2, tá? Então, tanto a documentação do Twig, ela é muito boa, vai ajudar pra caramba, principalmente na questão da parte inicial do Twig, de sintaxe, de funções. Além disso, a gente também tem a documentação do Drupal, tá? Então lá também vai ter muitas coisas explicando muito legais, principalmente essa parte de convenções de nomes, que são do contexto do Drupal. Mas as duas documentações são muito boas, vão ajudar pra caramba, e eu realmente aconselho vocês a navegarem, acessarem ela, porque são muito boas aqui. Se vocês entrarem aqui, só pra gente dar uma olhada, ó, ele vai ter toda a referência aqui, por exemplo, ó, de tags que a gente pode utilizar, de filtros, de funções, tem muitas coisas, operadores, e por aí vai. Então, assim, naveguem realmente, abram, olhem as documentações, elas são muito completas, são muito boas, tá? Aconselho realmente a vocês a utilizarem ela. Bom, gente, além disso, uma outra informação muito importante, o Twig, ele é muito mais seguro, tá? Então, quando a gente utiliza o Twig, agora que o Twig está por padrão, ele utiliza um carinha que chama Auto-Escape, ele vem ativado dentro do Drupal, dentro do Twig. E o que ele faz? Ele faz com que as vulnerabilidades de segurança, que antes no Drupal 7 a gente tinha que tratar isso de uma forma manual, a gente tinha uma função que chamava, por exemplo, checkplane e outras funções que auxiliavam a gente nesse sentido, no Twig ele já consegue tratar isso de uma forma melhor para a gente, tá? E ele já consegue fazer isso de uma forma mais automática, ele já consegue validar e conseguir limpar muitas variáveis e proteger realmente o nosso sistema. Mas é claro que ele não é imune a tudo, né? Ele não é imune a um ataque do tipo XSS, por exemplo, até mesmo porque às vezes a gente pode estar fazendo alguma coisa errada. Então é importante que a gente também entenda, estude um pouco realmente a documentação. Duas coisas importantes que eu achei realmente, que eu acho legal a gente frisar, por exemplo, o uso desse filtro chamado RAW, acho que chama. Que basicamente o que ele faz? Ele desativa o escape que o Twig aplica por padrão. Ou seja, aquilo que o Twig oferece de segurança para a gente, que é pegar uma string que a gente está printando lá, por exemplo, eu estou printando uma variável, ele tem uma string HTML ali dentro. Dentro daquela string HTML, porventura, quem sabe o usuário conseguiu colocar um JavaScript que é malicioso. Então, com o Twig, eu consigo realmente limpar isso. O Twig tem aquele escape automático ativado, ele vai conseguir limpar isso de uma forma segura. Agora, se eu coloco um RAW ali, ele já provavelmente vai
printar isso totalmente. Ele não vai fazer nenhum tipo de limpeza. Eu estou desativando o escape. E o cara fala assim, mas então não é nunca para usar o roll, esse filtro roll? Para que existe ele, né? Ele existe porque realmente em algumas determinadas ocasiões a gente precisa dele, tá? Então ele está ali, a gente pode utilizar quando a gente vê que realmente é necessário, mas que a gente também tem que ter essa noção de controle dessa variável, desse filtro que a gente vai estar exibindo naquela variável que a gente está printando, tá? Uma outra coisa muito legal também que eu estava vendo, que eu também achei lendo muitos artigos, principalmente a questão de alguns erros bobos que a gente pode até cometer, como por exemplo a parte de não envolver atributos entre aspas. Se a gente olhar aqui para vocês verem, ó, eu estou printando aqui esse B-class, certo? E aí aqui, ó, em vez de eu estar printando ele dessa forma aqui, eu estar renderizando ele no meu template assim, ó, estou fazendo ele dessa forma aqui, ó, sem nenhuma aspas dupla, certo? E aí, vamos supor que lá no meu template pré-proxies ou em qualquer outra informação, a pessoa vai lá e consegue, por exemplo, passar uma variável consegue passar o conteúdo dessa variável, por exemplo, como um JavaScript. Na hora que eu renderizar isso, como eu não tenho aspas aqui, ele vai renderizar dessa forma aqui, ó. Olha que coisa. Ou seja, ele conseguiu realmente meio que por lá, né? Ó. É justamente esse que é o lance da segurança, né? Então, por isso que é importante que a gente sempre trabalhe realmente com aspas, por exemplo, se a gente precisa printar uma variável, ou até mesmo usando a própria parte de atributos dentro do twig que a gente tem, né? Que é como a gente olhou aqui para cima, deixa eu até voltar aqui para mostrar para vocês, ó. A gente tem aqui, ó, o create attribute, que funciona justamente para a gente conseguir treinar um atributo e conseguir adicionar informações dele de uma forma mais segura. Então, a gente tem que realmente, às vezes, olhar essas informações e ver realmente a melhor forma de estruturar esse nosso código, tá? Deixa eu voltar aqui, então. Beleza? Galera, é isso. Acho que agora eu vou deixar aqui o espaço mais para dúvidas, se alguém tiver.